E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é a nossa sétima aula do curso de Microbiologia Básica. E nela nós continuaremos a discorrer aqui acerca da parede celular de bactérias e arqueias, e essa é a segunda parte. Bem, nessa aula, basicamente nós iremos dar uma destrinchada aqui acerca do sistema de secreção em procariotos, como que se dá a biossíntese do peptídeo glicano, a coloração de Gram, que como eu comentei na aula anterior, vai distinguir o que é uma gram negativa e uma gram positiva. Destacaremos aqui também a parede de arqueias e, por fim, algumas aplicações biotecnológicas acerca do conhecimento aqui da base biomolecular da parede tanto de bactérias quanto de arqueias. Bem, o primeiro conceito que eu queria trazer a vocês é o conceito de sistema de secreção em procariotos. O que seria isso aí, basicamente? Ah, o que eu quero que vocês se atentem de antemão é que qualquer proteína ou polipeptídeo que foi recém-sintetizado, ele precisa ser, ora, secretado ou, eventualmente, ele pode ter um processo de inserção na membrana. E esse processo, ora de secreção, ora de inserção na membrana, ocorre graças a um sistema de secreção que nós denominamos como sistema SEC. E dentro do sistema SEC, nós temos aqui translocases, que são basicamente um conjunto de várias proteínas que fazem esse processo de secreção. As translocases, perdão, elas estão presentes tanto em bactérias quanto em arqueias, quanto em eucariotos. Então, as translocases, essencialmente, elas fazem esse processo de secreção. E por sua vez, eu quero que vocês entendam que isso aqui é importante porque vai direcionar todo esse processo de liberação de proteínas, de polipeptídeos, que são importantes tanto com fatores de virulência ou patogenicidade, quanto com aspectos associados à própria estrutura inerente da parede celular. E por sua vez, o que eu quero que vocês entendam é que essa proteína que precisa ser exportada, secretada, ela precisa ser basicamente diferenciada das proteínas citoplasmáticas. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como assim? A ideia é que nessa proteína que precisa ser exportada, haja uma sequência que nós denominamos como sequência sinal. E essa sequência sinal ela é importante porque é justamente ela que é reconhecida pelas translocases e, por sua vez, faz esse processo de direcionamento à membrana plasmática para que haja aí, posteriormente, um processo de integração ou até mesmo um processo de alteração aí nessa proteína. De maneira qual esse processo de translocação de proteína lá da região citosólica para a região da membrana ou até mesmo para a região periplasmática se dá através desse canal condutor, que são as translocases, e para que isso aconteça, obrigatoriamente há de haver gasto de energia. Portanto, o que eu quero que vocês entendam é que esse processo ele é direcionado por uma sequência sinal, que vai servir de ponto de reconhecimento para que as translocases consigam fazer isso. Quando a gente fala de bactérias, o sistema de proteínas é denominado como translocase SEC e EG. Em arqueias e eucariotos, nós temos o sistema SEC61, tá? Entre as principais substâncias que são aí transportadas, nós temos peptidases, amilases, celulases, toxinas e até mesmo, como eu falei anteriormente, aquelas proteínas que estão diretamente atreladas com o processo de patogenicidade. De maneira qual eu quero que vocês entendam que basicamente o que se tem é todo um direcionamento molecular. Então, você tem aqui a SEC-EG em proteínas de bactérias, para que você tenha aqui o direcionamento para a região do periplasma ou até mesmo para a região da membrana celular. E como eu falei para vocês lá na nossa aula anterior, um importante componente que faz parte da parede celular é o peptídeo glicano. E aí eu queria trazer a vocês aqui a base molecular de como que ele é sintetizado. Então, essencialmente, durante momentos de divisão ou até mesmo de crescimento celular, novas moléculas de peptídeo glicano precisam ser inseridas aí na parede pré-existente. E isso se dá basicamente a partir de um precursor que é o
bacteroprenol, que basicamente é um um álcool hidrofóbico que se liga aqui a esses precursores do peptídeo glicano, de maneira a qual você tem aí esse processo. Além disso, nós temos aqui as autolisinas, que são basicamente proteínas que fazem um processo de clivagem entre as ligações entre o NAG e o NAM, aí nesse peptídeo glicano pré-existente. Então você tem aqui essa atividade de clivagem entre o NAM e o NAG mediante as autolisinas. E aí, por sua vez, quando você tem essa autolisina contendo o NAG e o NAM, o bacteroprenol ele consegue se ligar a esses precursores aí do peptídeo glicano, como o NAG, o NAM e o pentapeptídeo, na região citoplasmática, de maneira a qual isso daqui acaba por facilitar o transporte desses através aí da bicamada lipídica aqui da membrana plasmática de bactérias. Além disso, nós temos uma outra classe de proteínas aqui, de enzimas, que são as transglicosilases, que são basicamente uma classe de enzima que faz aqui a catálise e, por consequência, a formação da ligação glicosídica entre esses açúcares precursores aqui e, por sua vez, entre o peptídeo glicano. E, não menos importante, a última etapa da síntese aqui do peptídeo glicano é denominada como transpeptidação, que é basicamente a formação das ligações peptídicas cruzadas entre o NAM e, por consequência, o NAM da cadeia adjacente, através aí dessa classe de enzimas chamadas de transpeptidases. Então, você tem aqui, ó, esse processo de ligação entre essas NAMs. Então, você tem aqui a transpeptidação e você une elas, tá? Além disso, um aspecto muito interessante quando a gente está pensando agora em tratamento farmacológico com antimicrobianos é justamente a parede celular. Então, o peptídeo glicano ele é basicamente um dos alvos que comumente a antibiótico terapia pensa em atuar. Por quê? A síntese dessa parede celular é justamente um dos fatores que pode ser inibido. Então, você utiliza um fármaco antimicrobiano de maneira a qual você inibe, por exemplo, as trampeptidases ou até mesmo a ativação dessas autolisinas, de maneira a qual, quando você inibe tanto as transpeptidases quanto a ativação dessas autolisinas, por consequência direta, você tem aqui o processo de digestão aqui do peptídeo glicano. Então, isso aqui acaba sendo bastante importante aí para que você consiga fazer esse processo. Então, você inibe as transpeptidases e ativa aqui as autolisinas de maneira a haver aí a digestão do peptídeo glicano. Então, aqui, os beta-lactâmicos, então você inibe aqui as transpeptidases, as transglicosilases, então aqui tem o paxitromicin, beta-lactâmicos e por aí vai. Então, você faz o quê? Toda uma inibição aqui da síntese do peptídeo glicano. Então, aqui tem esse artigo interessante que mostra o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos. Então, ó, atua aqui justamente nas transpeptidases, então você bloqueia essa ação aqui. E aí, basicamente, o que acontece? Os beta-lactâmicos, eles fazem aqui um processo de ligação no sítio de ação das transpeptidases, de maneira a qual você bloqueia essa ação da transpeptidase e, por consequência, você não tem a ligação dessas cadeias de NAM com a cadeia adjacente. E aí acaba sendo extremamente importante para que a gente consiga atuar aqui para debelar uma ação de uma infecção bacteriana, tanto gram-positiva quanto gram-negativa, tá? Então aqui mostra, basicamente, eu tirei essa figura aqui do Microbiologia de Brock, a ação aí do antimicrobiano. Então olha o que acontece, você já consegue ver até toda uma destruição aí da parede celular. E por fim, eu queria trazer a vocês aqui para tornar mais elucidativo, que é aquele método que eu comentei na aula 6, que era a colação de Gram. Ela foi feita aí no ano de 1884 pelo Hans Gram, tá? Que é basicamente um método que vai
nos auxiliar a identificar essas bactérias, ora como gram-positivas, ora como gram-negativas. Essencialmente, o que acontece aqui, ó? Você tem aqui a utilização de um corante primário, que é a solução de cristal violeta, seguido de um mordante, que é o Lugol, que é uma solução basicamente de iodo e iodeto de potássio, um descorante, que é o etanol, que está cerca de 95%, e um contracorante, que aqui é uma solução de safranina, tá? De maneira a qual você consegue distinguir bactérias gram-positivas de gram-negativas. E isso acaba sendo extremamente importante quando a gente pensa no contexto médico. Então, você conseguir identificar qual que é o tipo de bactéria é extremamente importante para você direcionar adequadamente a ação aqui com fármacos antimicrobianos. Então, aqui tem um artigo interessante sobre a forma L aqui, está associada com o tratamento da infecção urinária, tá? É um contexto bastante interessante. E, por fim, a gente tem aqui também bactérias que não têm parede solar ou têm uma composição muito atípica. Então, por exemplo, bactérias do gênero Mycoplasma, que são as menores bactérias conhecidas, elas não possuem parede celular e a sua membrana acaba sendo bastante rica em esteróides que oferecem aí esse processo de rigidez à membrana. E aí, outro detalhe é que você tem algumas outras classes de bactérias aí, como por exemplo o Mycobacterium, como por exemplo o Mycobacterium tuberculose e algumas espécies patogênicas de nocardia, que apresenta aqui uma alta concentração de ácido micólico na sua parede e, por sua vez, tem aqui uma camada externa ao seu peptídeo glicano. Então, você tem aqui o peptídeo glicano e você tem aqui esse ácido micólico como uma parede externa a peptídeo glicano. Você tem outras classes aqui de substâncias. E aqui eu queria trazer para vocês que quando a gente fala de arqueias, a parede celular também é um pouquinho diferente, porque você tem a pseudomurina e outras classes aí de compostos bioquímicos que são de interesse a serem destacados. Então, primeiro aspecto importante. Quando fala-se de uma arqueia, ela não tem peptídeo glicano, tá? A presença de membrana não é comum, tá? Um detalhe que eu queria trazer a vocês é que a presença do ME ele é importante porque previne a lise osmótica e dá que forma a célula. E a composição ela pode variar, mas todas possuem a mesma função, que é basicamente proteger a membrana plasmática aí do calor, da acidez e da alta salinidade. Então vamos lá. Quando a gente fala de arqueias, ela tem uma espécie de um pseudo-peptídeo glicano, que é a pseudomonerina, tá? Que ela está presente basicamente em bactérias metanogênicas e hemófilos extremos. E essa parede ela é composta por uma molécula semelhante ao peptídeo glicano. Então você tem aqui o NAG, que é o acetilglicosamina, e o ácido N-acetil-talominanônico, tá? Daqui é basicamente tudo o carboidrato e você tem aqui ligações glicosídicas do tipo beta-1,3, tá? Sendo que nas bactérias é beta-1,4 e não possui aminoácidos aqui na forma destrógena. Então tem aqui a estrutura bioquímica da pseudomoneína, tá? E um detalhe muito importante é que a arqueias ela apresentam aqui uma parede espessas formadas por outros polissacarídeos, então você tem ácido gliconínico, galactosamina, acetato, polímeros de glicose, sem que haja, por exemplo, a presença necessária do pseudopeptídeo glicano, tá? Aqui é um artigo interessante que já mostra que outros compostos que estão presentes aí, ó, acetato, sulfato, fosfato, glicina, lisina, ácido glicurônico e por aí vai. E aí um detalhe importante é que arqueias apresentam o que a gente chama de camada S. Aí você vai falar, mano, mas o que é isso? É o sulfur layer, tá? Ela é muito presente aqui em arqueias. Basicamente, nada mais é, pessoal, do que uma camada superficial pericristalina que apresenta um formato bidimensional, perdão, que é formado por subunidades proteicas idênticas ou glicoproteínas aí em arranjos extremamente simétricos, tá? Além disso, essa camada L ela pode ser encontrada também em algumas bactérias gram-positivas,
Por exemplo, aqui em Bacillus anthracis e em algumas gram-negativas, tá? Só que nas gram-negativas, essas localizam-se aí de forma externa ao peptídeo glicano. Então tem aqui, ó, como que é a estrutura. Aqui tem algumas aplicações interessantes sobre essa camada S, tá? Então você pode, por exemplo, fazer uma purificação e caracterização aí dessa camada S, de maneira qual a gente pode utilizar isso aqui como um biosensor, tá? Esse aqui é outro artigo, bastante interessante, mostrando, por exemplo, ó, uma transmissão microscópica de elétrons, tá? Que mostra aqui a disposição de metais, a preparação aqui em uma parede celular de arqueia, tá? Em A, e aqui numa parede celular de uma bactéria típica. E aí você pode utilizar isso aqui como um biosensor para fazer a caracterização aí do tipo de procarioto. Além disso, a camada S ela é extremamente importante porque ela atua basicamente como uma camada seletiva e, por sua vez, acaba por fazer um processo de retenção de moléculas próximas dessa superfície celular. Está envolvida tanto no processo de adesão e reconhecimento celular. E no caso de bactérias patogênicas, ela é interessante porque ela ajuda a fazer um processo de evasão do sistema imune, tá? Por sua vez, isso aqui pode ter um processo de desenvolvimento de alergênicos. Então, por exemplo, cianobactérias causam eczemas em nadadores e pode ter bastante aplicações aqui no campo da nanobiotecnologia. Então, por exemplo, isso aqui pode ser extremamente importante, essa camada S, quando a gente pensa, por exemplo, a formação de nanocápsulas, lipossomos, e isso aqui pode servir, por exemplo, a fazer o drug delivery, tá? Então, você tem várias aplicações biotecnológicas interessantes com a camada S. Aqui é basicamente a parede celular, tanto de gram-negativas, gram-positivas, micobactérias e fungos. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. E na próxima aula a gente continua destrinchando aí o mundo microbiológico, apresentando algumas outras características aqui de bactérias, tá bom? Um super beijo. Até a próxima. Dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário que eu vou ficar bastante feliz. Beleza? Fui!